Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, para magnificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Glórias ao Senhor, que tem cuidado de nós, que tem feito de nós das suas maravilhas. Eu louvo, engrandeço, eu magnifico, eu exalto. Eu coloco as nossas vidas diante desse Deus tão maravilhoso, que tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? É bom estar aqui, é bom louvar ao Senhor, é bom agradecer a Ele por mais um dia, hoje, Dia 15 de setembro, É isso mesmo, setembro, novembro, dezembro, novembro, dia 15 de novembro. Que bênção, Dia da proclamação da República. Nós estamos aqui e eu quero trazer uma palavra que quero proclamar também na tua vida, proclamar liberdade. Jesus, ele diz assim, aqueles que vêm a mim, jamais eu lançarei fora. É uma palavra também que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, ela diz assim, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em nome de Jesus Cristo, deixa tudo novo na tua vida. Deixa Deus operar de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Que Deus venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Deixa Deus agir com sua soberania na sua vida. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida com esse amor tão grande, Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Que seja um tempo de vitória, que seja um tempo de transformação, que seja um tempo que você venha se libertar. Eu estava, antes de começar esta live, Deus trabalhando no meu coração, Deus trazendo desta forma, preste bem atenção, ele estava falando que o Evangelho é a proclamação de Jesus para a liberdade. E sendo o Evangelho a proclamação para a liberdade, a palavra do Senhor, quando ela vem para mim, ela vem para você, como se fosse um segundo ventre. Porque quando nós nascemos, nós não temos a ideia de que somos pecadores, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, 23, que diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, 23 diz que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. É através de Jesus Cristo que nós somos remidos do nosso pecado. Então ele remove os pecados através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então esse sangue puro e carmesim, ele nos dá a liberdade. Nós somos novas criaturas em Cristo e nós nascemos de novo. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen Ribarra, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha um bom dia, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente precisa
nascer de novo. O nascer de novo, quando nós nascemos, nós ficamos, quando nós estamos em uma situação difícil, né? Nós ficamos numa incubadora. E eu vejo Deus, Ele preparando uma nova barriga, né? A segunda barriga para nós sermos cuidados. Agora, quando nós saímos da barriga da nossa mãe, o que nutre a nossa vida, tanto pelo sangue, conforme pela água, por tudo que nós alimentamos, é pelo umbigo. Agora é pela palavra de Deus, que desce diretamente do céu. E eu vejo, meu amado irmão, minha amada irmã, o cuidado de Deus. Esse cuidado tão lindo de Deus, que Deus tem para conosco. E muitos de nós, quando chegamos no Evangelho, está com a vida toda arrebentada. Nós precisamos entender o que é isto realmente. Muitos têm se descambado na prostituição, não tendo discernimento do que é certo e do que é errado. E a situação que a pessoa ela se arrepende quando está nessas práticas é somente quando pega uma AIDS, uma doença venérea, aí ela dá aquela parada e ela fala: o que eu estou fazendo? A gente vê que a pessoa, quando ela é alcoólatra, ela bebe, aí quando chega uma cirrose, quando chega uma doença mais grave, ela fala: o que eu estou fazendo? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Bom dia, uma boa quarta-feira em nome de Jesus. Então, a gente fica olhando, amado irmão, a pessoa quando fuma, né? A gente vê quando chega um problema aí de pulmão seríssimo, né? O pulmão chega a ficar preto por causa da nicotina. Aí ele vem ao estado, né, de ver o quanto aquilo fez mal, né? Até o ar lhe falta. Então, a palavra de Deus, o Cristo da cruz, a mensagem de Deus, ela é verdadeiramente um novo berçário. É um berçário daqueles que querem se desintoxicar e ali entra na incubadora divina. E ali ela recebe verdadeiramente um antídoto que Deus tem para com ela. E ela é sarada, ela é renovada. O milagre de Deus vem sobre a vida dela de uma forma assim abundante. O milagre de Deus vem de uma forma transbordante. Então nós precisamos entender o quanto Deus ele tem amado os seus filhos, quanto Deus tem amado as suas filhas, o quanto Deus tem amado esse mundo, conforme diz em João capítulo 3:16, e nós vamos ler João, né? Eu quero ler João, né? E quero estar junto com os amados irmãos, ministrando segundo essa palavra, né? Nós já trabalhamos essa palavra algumas vezes, mas o Senhor trouxe de uma forma tão linda nessa manhã, que eu quero compartilhar com vocês novamente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diz a palavra do Senhor desta maneira. Eu quero compartilhar contigo. Eu quero estar aí colocando diante de ti essa palavra que tanto tem feito a diferença nas nossas vidas. Eu vejo que essa incubadora de Deus, ela é até quando Jesus ele volta, porque
Os cuidados de Deus são cuidados assim maravilhosos, né? Então, em nome de Jesus, nós precisamos a cada dia nos colocar no seu altar, nós precisamos nos colocar debaixo das suas mãos potentes, nós precisamos buscar o milagre do Senhor e fazer realmente a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Então deixa Deus ser Deus na tua vida, deixa Deus operar, deixa Deus entrar com as providências necessárias, porque somente Ele sabe fazer toda a diferença. Somente Ele pode fazer tudo que nós precisamos, tudo que nós almejamos. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos colocar a nossa vida diante desse Deus, vamos estar buscando a Ele, vamos estar falando de Deus, olha, o Senhor é quem pode fazer infinitamente mais. O Senhor é quem age na minha vida, o Senhor é quem opera. O Senhor é quem faz com que eu transborde do teu grande amor, do teu grande poder. O Senhor é quem faz infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, que seja um tempo assim maravilhosíssimo, que seja um tempo que nós venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, eu necessito das tuas mãos potentes, eu necessito dos teus cuidados, que o Senhor hoje, nessa manhã, venha operar de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante. Amém? Então, eu vejo assim que a Bíblia, ela tem textos que talvez a gente ler os textos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. A gente lê várias vezes. E também a respeito de nós lermos esses textos várias vezes, nós também ouvimos outras pessoas estarem divulgando esses textos algumas vezes. E a gente nos depara, Deus renovando esses textos, nos falando de uma forma diferente. Então Deus, Ele fala comigo de uma forma diferente hoje. E o que eu quero dizer para vocês é que primeiro Deus trouxe para mim a respeito do homem, que Deus trata do homem conforme se ele tivesse nascendo de novo. Então, se ele está nascendo de novo, por que é necessário nascer de novo? Então, há uma outra barriga agora. E essa barriga não é a barriga da mãe. Essa barriga é uma barriga simbólica, que nós possamos aí entender que a situação de nossas vidas, às vezes a gente anda tão longe de Deus, tão distante. E só através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nós entendemos. E por o seu grande amor, que diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, através das suas mãos potentes, através do seu poder, Ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos nos aquebrantar para que Deus Ele venha entrar com essas provisões sobre as nossas vidas, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, entender tudo aquilo que Ele tem para conosco. Então, em nome de Jesus, busca o Senhor enquanto se pode achar, busca o Senhor enquanto Ele está perto. Nós sabemos que haverá um tempo que será tarde demais. Nós já vivemos uma vez o período interbíblico, né? E esse período interbíblico está entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Diz os estudiosos
que esse período interbíblico foi quando Deus ele ficou sem falar com o homem 400 anos. Iase, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, nós precisamos compreender o quanto Deus ele tem buscado aos seus filhos, o quanto Deus tem derramado da sua graça. E aqui em João capítulo 3, eu quero estar lendo com os meus amados irmãos, eu quero estar buscando o Senhor, colocando, a nossa vida no altar e entendendo que o Senhor, Ele tem falado conosco nesta manhã e Ele tem operado maravilhosamente. Diz esse capítulo 3, Jesus, Ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nada é por acaso, meu amado irmão, nada é por acaso. Então diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Diz ainda mais no versículo 8: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como podes ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos, o que sabemos, e testificamos o que vimos. Isso não aceitais o nosso testemunho. Mas se falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Que maravilha, meu amado irmão, que maravilha. Que palavra excelente, que Deus tem para conosco nessa manhã. Então, nós temos algumas explicações a respeito desse texto e eu quero compartilhar contigo. Eu quero estar aqui colocando diante de você alguma coisa que a respeito desse texto, para que você venha entender melhor a explicação versículo por versículo. Amém? Então nós vamos estar abrindo aqui. Eu quero juntamente contigo estar recebendo desse cuidado de Deus. Amém? Desse cuidado do Senhor para conosco. Então, logo no início ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dito ter sido um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém, príncipe dos judeus, um membro do Sinédrio, o corpo governante de Israel. No versículo 2 diz assim: este foi ter a noite com Jesus. Não sabe exatamente porque ele foi ter a noite com Jesus.
Disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. A afirmação, sabemos, indica que Nicodemos representava vários membros do Sinédrio. Aqui Nicodemos se dirige a Cristo como um homem e não como Deus. A cruz o transformaria. Glórias, 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 glórias a Deus. Diz também: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nisso ele tinha razão. No 3 respondeu e lhe disse: dá uma resposta totalmente diferente da que ele esperava. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, assim diz Cristo, a expressão nascer de novo quer dizer que um homem já teve um nascimento natural, mas agora tem que haver um nascimento espiritual, o qual vem pela fé em Cristo, e no qual ele faz na cruz por nós, ou melhor dizendo, ele fez na cruz por nós, e está disponível a todos os homens. Não pode ver o reino de Deus. Na verdade, quer dizer que sem um novo nascimento, uma pessoa não consegue entender ou compreender o reino de Deus. Sem um novo nascimento, sem o arrependimento. É necessário arrepender-se, é necessário buscar ao Senhor. No versículo 4, ele diz assim: pode porventura a entrar no ventre de sua mãe? Parece que ele não conhecia a linguagem dos profetas a respeito da circuncisão do coração, a respeito de um coração puro e de um espírito reto. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito. A expressão nascer da água refere-se ao nascimento natural que Jesus menciona no versículo seguinte, e que diz a respeito ao nascimento de um bebê. Nascido do Espírito fala de um nascimento espiritual que apenas Deus efetua, e não se refere tampouco ao batismo com água. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Tem a ver com o nascimento natural. Isto ilustra, como já afirmado, pela expressão nascer da água. E o que é nascido do Espírito tem a ver com o que é unicamente de Deus. Um não tem relação alguma com o outro. Espírito não podem ser unidos. Então, eles opõem-se entre si. Note, ou melhor dizendo, não te maravilheis de ter te dito necessário é nascer de novo. É evidente que deve estar referindo ao ar de espanto que devia estar registrado no semblante de Nicodemos. E ele continua dizendo: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Esse é o modo como Jesus explica a experiência do novo nascimento. Ele compara, aleluia, glórias a Deus. Jesus compara esse novo nascimento
com o vento que vem e vai. Mas é impossível dizer exatamente como. Assim é todo aquilo que é nascido de Deus. É um nascimento espiritual. Por isso, não pode ser explicado intelectualmente. Então, assim é o que Deus tem nos ensinado nessa manhã. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Por não ser nascido de novo, nesse determinado momento, e apesar de ser grande inteligência em, aleluia, outras áreas, ele não tem entendimento algum dessa importante verdade. Ele é religioso, mas está perdido. Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel. Era considerado como um dos grandes líderes espirituais de Israel. E diz Jesus: não sabes isto? Como lidar, ou melhor dizendo, como líder espiritual, ele deveria conhecer o caminho da salvação, mas o triste fato é que ele não conhecia. Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos. Jesus se referia da deidade trina do Pai, Filho e Espírito Santo, como também a todos os apóstolos e profetas. Em essência, ele estava falando da palavra de Deus e estava dirigindo a Nicodemos para a fonte, em vez de o dirigir para a tradição. Na verdade te digo, dizemos o que sabemos. Jesus referia a deidade trina, assim conforme nós acabamos de ler. Então, em nome de Jesus Cristo, assim como Nicodemos, ele estava perdido. Nicodemos era religioso. E Nicodemos não conhecia a respeito do novo nascimento. Jesus, ele vem até nós e ele diz que nós precisamos ser limpos. Quando nós nascemos da água, né? Porque nós estamos dentro de uma bolha d'água, dentro da barriga de nossa mãe. Agora, o próprio Cristo tem nos observado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E diz mais, a condenação é esta, que a luz se refere a Jesus, veio este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os homens não eram dignos dessa luz. Diz aquele que, aleluia, vem para a luz, tudo que está em oculto será revelado, e ele não fica devendo nada a ninguém, porque Cristo paga todas as suas dívidas. Mas aquele que não vem para a luz, ele quer continuar com as coisas, as escusas, e ele quer continuar na escuridão. Então, em nome de Jesus, nós precisamos vir para a luz. Nós precisamos nos libertar de todos os males desse século, colocar a nossa vida diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Que essa palavra encha o teu coração. Que essa palavra venha fazer infinitamente mais sobre a tua vida, sobre a vida dos seus, que você venha ser aí,
agraciado pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Quero trazer mais uma palhinha do livro dos Mártires. Nós já estamos terminando esse livro. Ele vai até a página 449. E nós estamos aqui na página 443. Falta 6 páginas para a gente terminar esse livro. E Deus nos acrescentou muito a respeito do que nós aprendemos neste livro. Amém? Glórias a Deus. Ele diz assim, a gente está aqui lendo a respeito de um casal missionário que foi para outro país. E ali teve guerra e agora, com as prisões, eles quase morreram, porque pensaram que eles eram espiões e ali estava dando dicas a respeito da guerra, mas nessa confusão todas eles quase perdem a vida com situações terríveis, né, que ali lhes aconteceram. Eu quero então dar continuidade assim. Aqui diz que essa senhora, né, ela ficava vigiando pelo seu marido, pela sua filha, seu marido que estava preso, e ela esteve entre a vida e a morte. Dando continuidade aqui, cozinhava, levava comida para teu irmão. Teu irmão quer dizer marido dela. E em seguida voltava e cuidava de mim. Soube que frequentemente não se alimentava até o anoitecer, por ter que ir longe para conseguir lenha e água, a fim de que tivesse comida de meu marido, pronta no horário de sempre. Nunca se queixou, nunca pediu o seu pagamento e nunca hesitou por um instante sequer a ir onde quer que fosse necessário, nem a agir contrário ao que desejávamos. Tenho um grande prazer em mencionar a fiel conduta deste amigo, que continua conosco e acredito que será bem recompensado por seus serviços. A nossa pequena Maria foi quem mais sofreu neste período, por ter sido privada de alimento habitual, por causa de minha enfermidade, e não conseguimos no povoado uma ama que a amamentasse, e nem uma gota de leite. Através do oferecimento de presentes aos carcereiros, consegui permissão para que meu marido saísse do cárcere e levasse nossa filha pelo povoado para que pedisse alimentos àquelas mães que também tinham filhos pequenos. O seu choro no meio da noite era de partir o coração, porém era impossível suprir as suas necessidades. Então comecei a pensar que as aflições de Jó havia caído sobre nós. Enquanto estivesse saudável, suportei as minhas vicissitudes e provas, que fui chamada a suportar. Porém, estar trancada, enferma e incapaz de ajudar os meus entes queridos quando estavam angustiados era uma carga quase maior do que eu era capaz de suportar. E se não fosse pelo consolo da religião e uma convicção total de que cada prova adicional estava ordenada por amor e misericórdia infinitos,
teríamos naufragado ante o acúmulo do sofrimento. Às vezes os nossos carcereiros tornavam-se compadecentes diante de nossas dores, e durante vários dias permitiram que Judson viesse até a nossa casa, o que para mim era um consolo indescritível. Em seguida voltavam a mostrar-se com um coração endurecido em relação às suas exigências, como se estivéssemos livres do sofrimento e desfrutássemos de boas circunstâncias. A irritação, as exortações, as opressões, o que nos vimos submetidos durante os nossos 6 meses de permanência em ONG Pen lá, estão além de tudo o que pode ser enumerado ou descrito. Finalmente chegou o dia em que sairíamos daquele odioso lugar, o cárcere de ONG Pen lá. Chegou um mensageiro de nosso amigo o governador da porta do norte do palácio, que era anteriormente King Tony Miu Tissá, a fim de informar que fora dada uma ordem palaciana na noite anterior para a soltura de meu marido. Naquela mesma noite chegou uma ordem oficial e com o coração regozijante comecei a preparação da nossa partida para amanhã. Amanhã seguinte. Porém, trouxe um problema imprevisto que nos fez temer de que eu ficaria retida como prisioneira. Os avarentos carcereiros, não dispostos a perder a sua presa, disseram que meu nome não estava incluído na ordem, portanto, não deveria partir. Em vão insisti em que eu não fora enviada ali como prisioneira, e eles não tinham autoridade alguma sobre mim. Continuaram a dizer que eu não partiria, e meu marido foi então retirado do cárcere e levado à casa do carcereiro, onde, com promessa de ameaças, conseguiu finalmente o seu consentimento sobre a condição de deixarmos a parte restante das nossas provisões que havíamos recebido recentemente de Ava. Era meio-dia quando nos permitiram partir. Quando chegamos a Maraporá, Judson viu-se obrigado a seguir o carcereiro que o conduzia e levou-o ao governador da cidade. Este, após ter-lhe feito todas as indagações pertinentes, designou outro guarda que o levou meu marido ao tribunal de Ava, lugar onde chegou em algum momento de noite. Empreendi a minha própria viagem. Tomei um barco e cheguei em casa antes do escurecer. O meu primeiro objetivo na manhã seguinte foi ir buscar o teu irmão, e tive o dissabor de encontrá-lo novamente na prisão, ainda que não fosse na da morte. Fui imediatamente ver o meu antigo amigo, o governador da cidade, que fora promovido ao cargo de Ungji. Este me informou que Judson seria enviado ao acampamento birmano para atuar como tradutor e intérprete.
e estava detido apenas por algum tempo enquanto a documentação era preparada. Logo cedo, na manhã seguinte, fui novamente ver este oficial, o qual me disse que naquele momento meu marido recebera 20 ticas do governo como ordem de partir imediatamente em um barco com destino a Maulum, e lhe fora concedida a permissão para que se detivesse por algum momento em sua casa, que estava no caminho. Apresentei-me a retornar à nossa casa, onde logo chegou meu marido, porém foi-lhe permitido permanecer ali por um pouco tempo, enquanto eu lhe preparava comida e roupas para a sua viagem. Foi posto um pequeno barco, onde não tinha espaço sequer para deitar-se, e a sua exposição às frias e úmidas noites causou-lhe uma violenta febre que quase pôs fim a todos os seus sofrimentos. Chegou Maulum ao terceiro dia, onde, enfermo como estava, foi obrigado imediatamente a dar início ao trabalho de tradução. Permaneceu por 6 semanas em Maulum e sofreu tanto quanto padecera durante o tempo em que esteve encarcerado, apesar de não estar preso com ferros nem exposto a vexames daqueles cruéis carcereiros. Aqui nós damos uma pausa e depois nós continuamos esse tenebroso livro a respeito da morte dos mártires, a respeito dos sofrimentos, a respeito das lutas, as mais terríveis, né? Mas que Deus esteja nos tomando, né? Deus esteja tomando a nossa vida nas suas mãos, nos fazendo crescer na sua graça, no seu conhecimento. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quarta-feira. Pai Santo, Pai querido, esteja operando em nome de Jesus, esteja fazendo, Pai Santo, Pai querido, esteja nos ajudando, Pai Santo, Pai querido, faça de nós, ó Pai, instrumento das Tuas mãos, ministra sobre nós, nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém e amém. Amém? Um abraço para todos. Deus abençoe.